A cantora Heloísa Rosa, pela primeira vez desde que vieram à tona as sérias acusações contra seu esposo, Marcos Grubert, abriu uma caixa de perguntas em suas redes sociais e respondeu questionamentos relevantes relacionados ao caso. Olá, tudo bem, pessoal? Eu venho aqui nesse momento, então, responder vocês. Sei que algumas pessoas ficam com dúvidas e as dúvidas honestas serão respondidas. As afrontas não, mas as honestas sim. Estamos respondendo, estou respondendo para as pessoas que querem saber a verdade, ok? Vamos lá. Essa primeira pergunta é a da Thaís e ela diz: por que você nunca se pronunciou? Primeiro, desculpa, querida, não tive condição de fazer isso, quis preservar os meus 2 filhos, que também foram vítimas de toda essa situação que aconteceu. Segundo, não ia ser irresponsável de ficar nem de um lado e nem do outro no início, porque havia muitas conversas. E até para saber quem estava falando a verdade, precisávamos de investigações que foram feitas por investigadores americanos, psicólogos, forenses. E esses deram o seu veredito. E as coisas foram se confirmando ao longo do caminho. Foi por isso que eu me calei, para ouvir. Olá, Andréia, tudo bem? Querida, com certeza, eu fiquei do lado dela no início, principalmente nos primeiros dias. Porque uma denúncia que envolve um abuso de uma criança é algo muito sério. É algo que precisa ser punido de verdade. Mas com o passar dos dias, e vendo que ela mudou a história na frente dos pastores, detalhes, e foi mudando, eu percebi que havia algo estranho. E aí me calei para conseguir tentar não julgar, como eu falei no primeiro vídeo, nem um lado e nem o outro, e ver o que a justiça ia fazer, porque a justiça é imparcial. Ela escutou o lado da Aline, mas ela também escuta o nosso. Ela não escuta só o nosso lado, ela escuta também o lado da Aline, para tomar uma decisão, entende? Então, assim, quando a gente está muito envolvido na situação, claro que a gente no início toma partido, como as pessoas tomaram dela. Mas ao ver o desfecho da situação e a verdade vindo à tona, as pessoas têm a oportunidade de mudar. Respondendo a sua pergunta, como eu disse no story anterior, qualquer pessoa, qualquer ser humano fica abalado quando recebe um tipo de notícia dessa, um tipo de acusação dessa. E na primeira hora, como mãe, como mulher, a gente acaba acolhendo essa pessoa e dizendo: poxa, que triste, poxa vida, né? A gente acaba acolhendo, querendo realmente mostrar empatia e tudo. E esses áudios foram colhidos exatamente nesse momento. Por isso é que eu digo que eles foram manipulados para uma mídia, onde ela já tinha ameaçado desde a primeira vez que ia soltar no Fuxico Gospel. Então, uma mãe que está sendo vítima, né, e a sua filha está passando por isso, não vai comentar sobre Fuxico Gospel nas primeiras horas, entende? Então, assim, ela usou esses áudios de uma maneira indutiva para influenciar a opinião pública, infelizmente. Então, comentários falando que ele confessou a ti os pastores, isso não é uma verdade, querida. O que as pessoas dizem são a respeito de áudios que foram compartilhados de maneira indutiva a manipular a opinião pública, dizendo que eu tinha confessado alguma coisa, ou então que o Marcos tinha confessado alguma coisa para os pastores. Só que os próprios pastores, Paulo e Juliana Subirá, foram ouvidos pela justiça. Se eu não me engano, umas 3 vezes. E dentro dessas 3 vezes, nunca eles confessaram que Marcos falou para eles ou confessou algum pecado para eles, entende? Então, as histórias foram muito manipuladas e muita gente caiu nessa confusão que ela mesma incitou. Então, eu estou vindo aqui esclarecer de uma vez por todas. Marcos nunca confessou nada, nem para mim, nem para a pastora Juliana, nem para ninguém, porque não houve o crime. Respondendo a sua pergunta, se Marcos é inocente, vocês têm provas concretas disso, por que não processaram a mulher? Respondendo a primeira parte da sua pergunta, ele é inocente. Algumas pessoas precisam ouvir isso e por isso eu estou aqui para dizer. Agora, tecnicamente, na parte jurídica, quando alguém não é réu, você não precisa declarar que ele é inocente, porque ele nunca foi réu, ele nunca foi acusado pelo estado da Flórida, tá? E o que ela tem aberto agora, queridos, não é o caso criminal. O que ela tem aberto agora é um caso civil. É um caso civil pedindo medida protetiva, porque o caso criminal já foi fechado há muito tempo. Ah, e sobre o processo, ela já está sendo processada, mas não só ela, o Fuxico Gospel, uma outra jornalista, uma outra pessoa de uma fundação que vocês sabem, todos eles já estão sendo processados, tá bom? Deus abençoe vocês. Olá, Wagner, tudo bem? Achei meio estranha sua pergunta, não sei se foi indutiva por alguém, mas enfim, vou responder. Queridos, o Marcos é cidadão americano 10 anos antes da gente vir morar aqui. Nós viemos morar aqui porque eu ia ter a minha filha
E o consulado americano no Brasil pediu que a gente viesse para cá, para que ela nascesse aqui, para evitar todo o trâmite no Brasil. Enfim, tivemos uma direção de Deus, né? E foi algo que foi acontecendo naturalmente. Os pastores da Alcance de Curitiba nos liberaram na paz, foi uma bênção, tudo certo. E aí, queridos, eu só quero alertar vocês. Vocês sabiam que quando uma pessoa acusa um americano de um crime, engraçado, né? Essa pessoa, se ela prova esse crime, essa pessoa pode ganhar o passaporte americano, ou seja, a cidadania americana. Aí eu deixo a pergunta para você. Você acha que tem algum interesse nesse caso? Que bom, Rose. Obrigada. Gratidão a você. Deus abençoe. E seguimos, né? A gente não fica feliz de fazer tudo isso porque, na verdade, a gente nunca queria que tivesse acontecido toda essa situação, né? Mas uma hora ia chegar e a gente ia ter que se posicionar e respaldado pelas autoridades. Nós estamos aqui fazendo isso porque temos um compromisso com Deus, com o público, com as pessoas que nos seguem, né? As pessoas que estão convencidas pelos seus próprios pensamentos, sem dar o direito à dúvida e a questionar, e a perguntar, e a investigar o outro lado, como agora a gente tem trazido as provas, eu tenho pena dessas pessoas porque elas se mostram bem vulneráveis e que podem ser enganadas por qualquer pessoa, sabe? Mas a gente tinha uma responsabilidade de trazer respostas para aqueles que nos amam e consideram a nossa vida. Olá, Elis, respondendo a sua pergunta. A Josi é uma menina que eu conheci numa situação muito difícil, dei uma oportunidade de trabalho levando ela de Belo Horizonte para Curitiba para trabalhar no ministério, mas ela não foi vítima não, querida. Ela tinha 24 anos e sabia muito bem o que estava fazendo, se insinuando e dando em cima do meu marido, para dizer um português bem honesto, tem que falar, né? Infelizmente. E não ficou legal a situação, o presbitério da Alcance tratou e ficou tudo resolvido. A segunda que apareceu aqui, uma mulher casada que tem filho, disse que o Marcos deu de cima dela. Querida, então ela vai ter que provar que o Marcos enviou mensagens. Cadê as provas? Entende? Então não acredita. São pessoas oportunistas que querem ganhar fama em cima de um assunto mal esclarecido, de realmente uma armação de narrativas. Então cuidado, não caia nessa narrativa, tá bom? Olá, Keila, tudo bem? Eu entendo que uma pessoa falando uma coisa e a outra falando outra gera, né, uma dúvida. E é por isso que eu tô aqui para esclarecer as dúvidas, tá bom? Querida, eu vou te mostrar então no próximo post aqui um documento que você pode entrar no próprio site do governo e pesquisar sobre o nome do Marcos. Talvez vocês consigam abrir aí no Brasil. E o caso foi fechado em junho do ano passado, tá bom? Então, além da prova que a gente trouxe da promotoria, que já está aqui no meu feed do Instagram, você pode procurar, eu também vou deixar esse endereço aqui do site, onde você pode colocar aí no Google, coloca o nome do site, o nome do Marcos, e vocês vão ver que o caso está closed, ou seja, fechado, tá bom? Já expirou o prazo dela trazer todas as provas, ela enviou os áudios, fez tudo e nada disso foi aceito. Fechado. Olá, Cidinha, tudo bem? Já estava terminando esse momento aqui, mas a sua pergunta é muito importante. Por que o Marcos foi preso? Ele foi preso, querida, porque ela foi atrás de um juiz diferente do que já estava coordenando o caso. E por esse juiz ser novo no caso e não entender que o processo estava em andamento, ele deu a ordem de prisão. Isso é uma coisa muito normal nos Estados Unidos, sabe para quê? Para evitar que as pessoas que são acusadas fujam. Agora, eu vou dizer algo para você. Ele só foi preso depois de 1 ano, tá? Porque ela acionou um juiz diferente, não o mesmo juiz. Quando o mesmo juiz ficou sabendo que ela fez essa manobra, investigou o Marcos, tudo bem, me chamou, as minhas crianças foram ouvidas pelos psicólogos, investigadores e tudo, departamento do DCF. Foram eles liberados, tá tudo bem. Se tivesse alguma coisa, claro que não seria, e o Marcos também. Olá, querida, muito obrigada. Então, as pessoas às vezes reclamam, né? Então se você é justa e se nada disso aconteceu com sua família, não explica nada. Tem tempo para todas as coisas, a palavra diz isso, né? Nós aguentamos calados durante 2 anos. Mas agora é a hora de falar e por isso as provas estão sendo colocadas em pauta e tá tudo aqui para vocês verem. Inclusive, gente, esses stories vão ficar salvos aqui no destaque, tá, do store. E se alguma pessoa falar mal, inverter alguma história, você pega a peça que eu gravei aqui e envia para a pessoa, compartilha. Queridos, eu não tenho pretensão nenhuma de ir atrás de Globo, de ficar pedindo audiência para botar essas provas na rua, vamos dizer. Mas se você sente que isso é verdade no teu coração, ora
e compartilha com mais pessoas possíveis que você puder. Aline Sampaio, mãe da pequena Lívia, demonstrando clara indignação, rebate declarações feitas pela cantora Heloísa Rosa. Mulher do céu. Gente, se a Heloísa tem amigos ou amigas, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer essa mulher parar. Ela mente descaradamente. Eu tô chocada. Para de criar histórias na sua cabeça. Eu nunca te ameacei falando de fuxico gospel. Você tá maluca? Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Dizer que eu fui mudando a versão das coisas, mudando as histórias. Gente, é só pegar meu primeiro depoimento do DCF, é a mesma história até hoje, é a mesma situação, nunca mudou, nunca se alterou absolutamente nada. E sobre você dizer que pastor Paulo e Juliana deram 3 depoimentos, não, isso nunca aconteceu, foi apenas um depoimento. E na hora que pediram para ele falar sobre a confissão, eles invocaram o privilégio pastoral. Eu já apresentei essas provas, eu já apresentei inclusive a gravação de áudio, quando eles são questionados sobre a confissão. Eu nunca induzi áudio algum. Eu nunca manipulei áudio algum. Você falou todas aquelas coisas por livre e espontânea vontade, porque você sabia da gravidade da situação. E você ficou do meu lado, não foi por poucos dias não, tá? Foi quase 40 dias. Você só desistiu, você só mudou de lado um dia antes de você depor na polícia. E a gente sabe muito bem por que Paulo e Juliana Subirá invocaram o privilégio pastoral e não quiseram falar contra vocês, contra a família Grubert. Né? Já que você está falando de fuxico gospel, ele já apresentou documentos que justificam isso também. E eu me surpreendi muito com tudo isso também. Então eu acho que nós precisamos ser muito honestos nessa situação. E para de falar que investigadores concluíram que não houve crime, que isso também é uma mentira. A investigação policial concluiu sim que houve crime e pediu a prisão do acusado. Quem não achou que tinha provas suficientes ou dúvida razoável foi o assessor do promotor do Estado. Então para de falar que os investigadores acreditaram sim que houve abuso. Tanto os investigadores do DCF, quanto os investigadores do CPT, como os investigadores da polícia de Kissimmee. Então para de burlar, para de mentir, para de usar as palavras de forma a induzir as pessoas. Será que você não está vendo tudo que está acontecendo? Pelo amor de Deus, é inacreditável que eu tenha que vir aqui para desmentir coisas que tão facilmente, com documentos, eu faço isso. É assustador. E para de dizer também que laudos e áudios não foram aceitos porque foram manipulados. Isso não é verdade também. Não existe nenhum documento que prove isso que você está falando. Até porque esses áudios, eles não foram apresentados à promotoria porque o caso não chegou aí para julgamento. Tá? Então ele nem ouviu, ele nem me deu a chance de apresentar esses áudios. E os laudos são completamente verídicos, foram emitidos pelo Estado da Flórida, pela polícia de Kissimmee. Então para de criar versões na sua cabeça e acreditar que isso é verdade. Eu nunca mudei nada nesse trágico acontecimento. Porque quando algo é embasado na verdade, ele não muda, é sempre a mesma coisa. Então eu desafio você a mostrar para mim, do primeiro depoimento ao meu último depoimento, quais são as contradições que existem. Não tem nada que mude. A história é sempre, infelizmente, e essa tentativa de me calar no Brasil com uma liminar, Deus está no controle de tudo. E não é por causa de um Instagram que as coisas vão mudar. Essa tentativa de manipular as pessoas, agora tô livre para falar o que eu penso porque ela não pode se manifestar. Não é sobre quantidade de seguidores, não é sobre isso, é sobre uma verdade que é absoluta. E eu sinto muito por você e por esse caminho que você escolheu. Eu estou aqui, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha filha, lutando pela minha família sempre, pela justiça e pela verdade, sempre de cara limpa, vindo aqui falando a verdade, sem medo, com documentos que me respaldam, não criando narrativas absurdas e nem fantasiosas. E deixa eu te falar, quando você diz que um juiz, você menciona em várias vezes, o juiz disse que não chegou na mão do juiz. As 2 vezes que chegou na mão do juiz, ele teve fiança negada. E mais uma vez eu vou dizer, a gente ainda está lutando para conseguir o depoimento dos pastores Paulo e Juliana. E porque eles sim ouviram uma confissão do acusado, conforme o áudio que eu gravei, que eu agradeço a Deus pela minha sensibilidade naquele dia de fazer isso, porque senão seria narrativas contra narrativas. Graças a Deus eu tenho essa prova de um áudio muito claro, muito específico,
Não tem nada de indução, não tem nada de manipulação, é fato. Eu sinto muito pelas pessoas também da Igreja Alcance Curitiba, que foram obrigadas a se calar diante, sabendo da verdade também, inclusive pessoas que estiveram como testemunha no dia dessa confissão. Eu sinto muito por tudo isso, pelo sistema que calam as pessoas para beneficiar um acusado de abuso sexual. Essa é a realidade que eu estou vivendo hoje, lutando contra um sistema gigante. Eu sigo firme, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Desde o primeiro dia, Deus disse para mim, através dos meus pastores, se você estiver com a verdade, não meias verdades, mas com a verdade, do início ao fim, Deus vai te honrar. E eu segui isso com muita força, com muito desejo do meu coração. É simples assim, basta a gente estar sobre a verdade e confiar em Deus. E eu segui esse caminho, com a minha filha, com a minha família, com a Ana, com a Hope and Justice Foundation, que tem nos ajudado, nos representado, buscando a verdade. E eu digo a vocês, obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. Nós seguimos firmes aqui para entender o que tem por trás de tudo isso. O que tem por trás? O que fez ela mudar de lado? O que aconteceu? Diante de tudo que foi exposto, é importante lembrar que casos assim exigem discernimento, responsabilidade e empatia. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o outro lado dessa história, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário com respeito, queremos saber o que você pensa. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar outros temas relevantes como este. Muito obrigado por assistir, Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo.